Então, galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje que eu vou ensinar aqui para vocês como a gente saber o Vout, a tensão de saída de um divisor resistivo. É muito importante você saber calcular a tensão em divisores resistivos. Você pode utilizar muito em circuitos de referência, você pode utilizar divisores resistivos para fazer alimentações de pequenos projetos que não necessitam de bastante corrente sendo passado por aqui. Então eu vou mostrar primeiramente como vocês identificar a tensão que está saindo aqui, certo? Eu vou ensinar vocês a determinar a tensão que vocês querem aqui, né? Que seria no Vout. E para comprovar a eficiência do cálculo, eu vou fazer o teste na prática nesse mesmo vídeo, beleza? Então fique no vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal que o vídeo tá bacana pra caramba. Primeiramente, para a gente poder calcular a tensão de saída aqui em Vout, a gente tem que ver o Vin de entrada. Então o Vin aqui eu simbolizei como 12 volts, beleza? Então aqui a gente tem o R1, que é o resistor de 14K, e a gente tem o R2, que é o resistor de 10K, certo? E aqui eu coloquei um conector que é só para simbolizar o Vout, beleza? Então a fórmula do cálculo é essa aqui que eu coloquei, é o Vin multiplicado por R2, aí vai dar um valor que a gente vai ver lá na calculadora, e você vai pegar esse valor e vai dividir por R1 mais R2. Aí você vai ter o Vout, que é a tensão de saída, beleza? Então essa é a fórmula básica do cálculo aqui que você quer. Então vamos ver essa daqui, ó. Qual é a tensão que vai sair aqui em Vout? Se a gente tem 12 volts sobre o resistor de 14K e um resistor de 10K. Qual é a tensão que vai sair aqui? Então a gente vai vir aqui, ó. Vai vir aqui na calculadora, beleza? Então a gente vai colocar 12 volts, que é a tensão. A gente vai multiplicar pelo R2, que é o resistor de 10K. Então a gente vai colocar aqui 10.000, que é o resistor de 10K. Então vai dar 120 mil. Então a gente vai dividir esse valor por R1, que é 14K, e por R2, que é 10K. Então 14K com 10K dá 24K. Então 120 mil dividido por 24K, a gente vai ter uma tensão de 5 volts, certo? Então vamos conferir lá na bancada se realmente essa tensão de 5 volts. Então aqui na bancada a gente tem um resistor de 10K. A gente tem um potenciômetro para a gente variar a resistência, certo? Porque sempre tem alguns quebradinhos em ohms que não tem como a gente ter um resistor com essa precisão. Então um potenciômetro que é uma resistência variável é o perfeito para nós, beleza? Lembrando que aqui, ó, eu não tenho resistores de precisão. Então isso vai sim interferir na tensão, com certeza. Eu já vou deixando bem claro e avisado para vocês, certo? Então aqui a gente tem um potenciômetro de 10K e eu vou medir a resistência dele aqui com o multímetro, ó. Então vocês podem ver lá no multímetro que a resistência dele não chega a 10K certinho. Tem quase uma diferença aí de 300 ohms, vamos dizer assim, 300 R. Então provavelmente para bater a tensão de 5 volts eu vou ter que mexer no potenciômetro, beleza? Mas vamos colocar que esse resistor realmente tem 10K. E no potenciômetro eu preciso de um resistor, que seria o R1, de 14K. Então vamos ver a resistência que está no potenciômetro lá para a gente começar o teste, beleza? Então eu vou medir aqui para vocês a resistência no potenciômetro. Então a resistência do potenciômetro está lá 13K e 400R, certo? Então eu vou subir um pouco para deixar justamente em 14K. Então é isso aí, ó, 14K eu deixei no potenciômetro juntamente com uma resistência de 10K. Agora a gente vai conferir a tensão que está lá na fonte, porque Vin era de 12 volts. Então deixar a fonte exatamente em 12 volts. Ó. Então está lá em 12.4 volts. Lembrando que se a fonte subir a tensão ou cair, também interfere no Vout que a gente calculou lá no programa, beleza? Então essa é a tensão que está na fonte aí, 12 volts. Agora eu vou colocar aqui o negativo da fonte aqui no negativo do resistor. E o positivo eu vou colocar aqui no primeiro terminal do potenciômetro, certo? E vou colocar aqui o alicate para poder não escapar a jacaré e fechar um cuto ali. Então de acordo com o cálculo é para ter 5 volts ou próximo a isso. Era para ter 5 volts se o resistor fosse tudo perfeito, certo? Eu tenho uma tensão lá de 4.93 volts, certo? Praticamente era para ter 5 volts certinho, caso ele não tivesse aquela variação lá de 300 R, de 300 ohms, certo? Aí ele ia ter 5 volts certinho. Então se eu ajustar aqui no potenciômetro para corrigir aquele fator lá de 300 R, então eu estou baixando 300 R dos 14K do potenciômetro, então estou igualando, como se aqui tivesse 10K redondinho e em cima 14K redondinho. Então essa é a tensão que eu teria lá, ó, 5 volts certinho, certo? Em cima de 14K e 10K, beleza?
Essa é a tensão que eu ia ter lá, 5 volts. Então, como vocês viram lá na bancada, realmente saiu 5 volts lá, que eu mostrei para vocês lá, alterando a resistência do potenciômetro, beleza? Então vamos fazer um teste aqui agora, colocando esse valor aqui de 14K para 10K. Então a gente vai ver a tensão que vai sair aqui. Todo mundo sabe, quando os valores dos componentes é igual, a tensão de Vin cai pela metade, certo? Então a gente só vai comprovar aqui na calculadora rapidinho. Então voltando aqui na calculadora, a gente tem 12 volts multiplicado pelo R2, que seria 10K, vai dar 120 mil. A gente vai dividir por R2 mais R1, certo? Então vai dar 20K. Dividido por 20K, a gente vai ter 6 volts, beleza? Então vamos lá comprovar na bancada se realmente tem os 6 volts que a gente quer na saída. Então aqui, galera, nesse aqui a gente tem uma tensão lá de 6 volts, beleza? Então aqui eu tenho o potenciômetro, eu já ajustei para a resistência de 10K, em cima de 10K, como vem é 12 volts, então quando as duas resistências são iguais, a queda de tensão aqui, o divisor resistivo, é a metade da tensão de Vin. Então Vout vai ser a metade dessa tensão. Então vou confirmar aqui com vocês que exatamente tem 10K aqui em cima do potenciômetro, beleza? Então está aí, galera, deixei o potenciômetro ajustado para 10K. Se eu mexer mais nele, ele vai cair. Essa resistência ele cai sozinho para 9K e 900 alguma coisa. Então eu deixei aqui em 10K. O resistor também praticamente não chega a 10K, por isso que dá a diferença de tensão. Mas a gente vai ter metade de Vin, que é 6 volts, beleza? Então eu vou conectar aqui agora. Vou conectar aqui agora o negativo no R2, que é o resistor de 10K. E o positivo eu conectei no resistor de 10K também, que seria o R1, beleza? Então aqui é o negativo no negativo aqui da fonte, certo? Que seria embaixo de R2. E no meio a gente tem lá os 5,9 volts, que era para ser 6 redondinho. Porém, como que os resistores têm as suas imperfeições, né? Tem aquela tolerância, ficou em 5,92 volts a tensão do divisor resistivo, certo? Então para corrigir aquela falha, né, que é os 300R que faltam no 10K, eu tenho que abaixar 300R aqui no potenciômetro do resistor de cima, que seria o R1. Então assim eu vou ter os 6 volts perfeitinho lá que eu quero no divisor resistivo, beleza? Então vamos para o próximo. Então como vocês viram lá na bancada, realmente tem uns 6 volts, beleza? Eu vou fazer agora diferente, eu vou determinar uma tensão que eu quero aqui em Vout através de Vin. Eu vou determinar ela aqui do meu jeito, praticamente é a mesma forma que eu calculei lá o divisor resistivo para o TL431, só que muda, é diferente, praticamente é quase a mesma coisa. Então vamos colocar aqui, ó, certo? Que eu quero aqui na saída 4,5 volts. Então qual o resistor que eu vou ter que usar aqui em R1 e qual o resistor que eu tenho que utilizar aqui em R2? Primeiramente a gente tem que começar pelo Vin, né? Então a gente vindo aqui no Vin, a gente sabe que é 12 volts, certo? E a gente vai colocar aqui um valor aqui para poder facilitar para nós aqui o cálculo. Então vamos colocar 10K. Então a gente vai multiplicar por 10K, então vai dar 120 mil. Você vai pegar esse 120 mil e você vai subtrair pela tensão que você quer. Então vamos dizer que aqui eu quero 4,5 volts, então menos 4,5 volts, certo? Vai dar esse valor, você vai dividir por 4,5 volts novamente, e aqui vai dar o resultado que você vai ter que dividir lá, certo? Para poder mostrar a tensão. O valor não é esse aqui, ó, 26K 665R, certo? Não é, você vai ter que tirar esse valor aqui. Então você pega esse valor que dá 26K 665R e você vai subtrair por 10K, que é o resistor de baixo, certo? Então aqui, ó, 16K 665. Aqui 10K que a gente deixou para poder ficar mais fácil o cálculo. Então se você pegar agora aqui esse valor e fazer as contas, você vai ver que vai bater certinho com 4,5 volts que eu defini aqui em Vout. Então a gente vai confirmar isso na prática. Então vamos lá, você vai catar aqui 12 volts, vai multiplicar por 10K, vai dar o valor de 120 mil. Então 120 mil você vai pegar esse valor e vai dividir os dois resistores somados. Então já 16 com 10K dá 26K 665R. Então vamos colocar aqui, ó, 26K 665R vai dar um valor de 4,5 volts, certo?
Geralmente quando eu vou fazer os meus cálculos com o LM358 que eu preciso de divisor resistivo, o TL431 pro circuito de feedback do SG, TL, ou na maioria dos circuitos que eu preciso de precisão em cálculos de divisor resistivo, eu uso esses cálculos aí e nunca falhou. Então vamos lá na bancada ver se realmente vai sair essa tensão de 4.5 volts. Então bora lá. Beleza, galera. A gente determinou que V alto seria 4.5 volts, certo? E eu mostrei para vocês na calculadora que bateu 4.5 volts. Então, confirmando aqui a resistência para vocês, aqui permanece os 10k, que eu deixei para toda hora não ficar substituindo esse daí. Mas pode ser com qualquer resistor aqui também, você que manda. Eu determinei 10k, que é o que eu tinha fácil aqui. E para toda hora ficar soldando e dessoldando aí os resistores, beleza? Então, estou alterando só R1, mas R2 você também pode alterar caso queira. Então a gente viu que a gente precisaria de uma resistência de 16K 665R, beleza? Então o que acontece? Eu vou deixar aqui o mais próximo possível, lembrando que não é um multímetro de precisão, então. Mas tá lá, ó, 16, 600 e alguns quebradinhos lá, ó, fica variando, não sei porquê, não sei se é a ponteira de prova. Mas tá lá, 16K 600 e alguns quebrado. E aqui o que seria o 10k, que não chega a 10k. Então por isso que a tensão não fica redondinha, tá vendo? Fica faltando 300R, mas mesmo com esses inconvenientes, a gente vai chegar muito próximo. Vocês vão ver que o cálculo é bem preciso mesmo, beleza? Então colocando aqui tudo novamente. Negativo aqui embaixo do R1, certo? No negativo. E o positivo da ponteira de prova de multímetro no meio do divisor resistivo. Então a gente vai ter uma tensão lá de 4.43, justamente para esses 300R que falta não bater os 4.5 volts, beleza? Catando os 300R que falta no R2, que seria o de 10k, e a gente diminuir a resistência de R1, então aqui a gente vai ter exatamente os 4.5 volts. A gente pegou a resistência que faltava no R2 e diminuiu a do R1, justamente os 300R. Então assim bateu os 4.5 volts, beleza? Então vamos para o próximo. Então vocês viram lá, galera, que funcionou perfeitamente. Vocês viram que a tensão bateu exatamente 4,5 volts. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um outro exemplo aqui. Onde esse resistor de baixo eu vou colocar aqui 2K2 para simplificar, certo? E o de cima a gente vai descobrir. O Vout aqui que eu quero aqui é uma tensão 2,5 volts. Essa é a tensão que eu quero. Então qual resistor que eu vou ter que ter aqui em R1 para poder 12 volts de Vin? Eu ter aqui em Vout 2,5 volts. Já deixei aqui 2K2 para simplificar. Então vamos lá na calculadora lá para me demonstrar para vocês. 12 volts, aí eu vou multiplicar pelo R2, que seria 2K2, beleza? Que é 2200. Vai dar esse valor aqui, ó. Esse valor você vai subtrair pela tensão que você quer em Vout, que seria 2,5 volts. Aí vai dar esse valor aqui, você vai dividir por 2,5 volts novamente. Aí vai dar esse valor aqui. Então esse valor ainda não é o resultado final. Você vai ter que pegar ele e vai subtrair por 2K2, que é 2200, certo? Então esse é o resistor que você tem que ter, certo? Para poder ter 2,5 volts lá. Então vamos colocar um resistor de 8K 359 ohms. Então beleza, através desse resistor R1 sobre R2 a gente vai ter 2,5 volts. Então vamos confirmar aqui na calculadora e depois a gente vai confirmar lá na prática. Então 12 volts multiplicado por 2K2, a gente vai ter esse valor. Então se a gente pegar aqui, ó, esse valor e somar com esse e dividir aqui, a gente vai ter a tensão que a gente quer. Então vai dar o que? 10K com mais 200R e vai dar aqui praticamente 10K 559R. Vai dar 10K 559R. Então a gente vai ter a tensão lá de 2,5 volts, beleza? Aqui em Vout na saída. Então vamos lá na bancada, galera, ver se realmente sai os 2,5 volts lá. Então aqui, galera, no nosso último teste, eu coloquei aqui um resistor de 2K2. O código dele é vermelho, vermelho, vermelho. O código de listra dele, beleza? É um 2K2. Então aqui no potenciômetro também já deixei a resistência já ajustado para poder adiantar o vídeo, que é os 8K 350 e pouco lá, certo? Que eu deixei ajustável lá. Eu deixei o mais próximo possível para a gente ter o 2,5 volts aqui no meio do divisor resistivo. Então o negativo da fonte a gente coloca aqui embaixo do R2, que seria o 2K2, e aqui a gente coloca aqui no potenciômetro aqui em cima. E agora a gente vai conferir
se a gente tem os 2,5 volts aqui no divisor resistivo. Então agora é só colocar o negativo aqui no negativo da fonte, e aqui em cima do divisor resistivo a gente vê a tensão que a gente tem. Então a gente tem lá 2,45 volts, que é aproximadamente aí 2,5 volts. Nesse potenciômetro aí também eu não consegui deixar ajustado a resistência perfeita que no cálculo lá pediu, na calculadora pediu. Então por isso que dá essa diferença aí de 4 mV. Mas vocês podem ver que dá 2,5 praticamente. Perfeito. Então vocês veem aí que o cálculo aí é bem simples e é muito eficiente aí para vocês poderem calcular os seus divisores resistivos, galera. Então vou dar uma compensada aqui na resistência no potenciômetro. Então, corrigindo aquela resistência que varia no potenciômetro, a gente consegue aí deixar os 2,5 volts aí perfeitamente. Beleza, galera? Então os cálculos são esses. É muito fácil de você fazer e aplicar. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês tenham entendido como vocês calcular o divisor resistivo, que isso eu garanto que vai te ajudar bastante aí nos seus projetos de eletrônica. Então, galera, isso aí foi testado nessa fonte aqui, a véia de guerra. Isso daí é véia de guerra mesmo, já desmontei ela um monte de vezes para fazer conteúdo para vocês. E tá aí, cara, funcionando até hoje aí, nunca me deu problema. E se der, eu conserto. Beleza, galera? Então é isso aí, forte abraço. Fique ligado que em breve teremos novidades da hora aí no canal aí, beleza? Me segue aí no Instagram, o link está na descrição. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, que isso vai estar me motivando e me ajudando bastante ao crescimento do canal, beleza? Fiquem todos com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.